Muito bem, nós vamos conversar a partir de agora com Laurentino Gomes. Nós temos a alegria, o privilégio, vejam lá vocês, na semana de Zumbi, na Semana da Consciência Negra, receber aqui na nossa bodega, na nossa casa de matutos, Laurentino Gomes. Ele não gosta que diga assim não, mas eu já disse várias vezes, como sou teimoso, a nosso sentir, quem mais escreve com clareza, do jeito que todo mundo entende, porque jornalista também, e já escutei muita gente dizendo isso, o melhor escritor na atualidade, escritor jornalista, contando, proseando sobre a história do país. E para nossa alegria, ele e a Carmen, essa moça bem bonita aqui à nossa direita, para o pessoal da live, a Carmen é o grande amor da vida, a patroa, como ele diz no WhatsApp, de Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, que bom recebê-lo aqui, a casa é sua, muito bem-vindo. Bom dia, Heraldo, bom dia, amigos ouvintes. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui em Bananeiras, até porque era um compromisso muito aguardado, né? A primeira entrevista que você fez comigo foi em 2013, no lançamento do livro 1889. E desde então nós temos nos comunicado por redes sociais, por WhatsApp, e não nos conhecíamos pessoalmente. Então eu diria que o Heraldo é amigo que eu não conhecia. E hoje, então, é uma grande honra estar aqui, especialmente conhecer essa região maravilhosa, simpática, fomos muito bem acolhidos aqui por todo mundo. Então é um pedaço de Brasil que faltava conhecer. Você já morou no Recife, tinha dito para a gente ontem, numa das nossas conversas. Eu queria que, antes da gente ir para os finalmente, como diria o Odorico Paraguaçu, que você dissesse um pouquinho para a gente quem é Laurentino Gomes. Bem, eu sou paranaense, nasci em Maringá, sou filho de um pequeno cafeicultor. Meu pai trabalhava nas terras do meu avô, ele não tinha terras. Estudou apenas até o 5º ano primário. A minha mãe estudou só um ano, só o primeiro ano. Somos 4 irmãos, mas esse casal de agricultores, mesmo não tendo tido a oportunidade de estudar, sabia muito bem o valor da educação na promoção do ser humano, como instrumento de ascensão social. E o meu pai e minha mãe fizeram questão que todos os 4 filhos estudassem e fizessem uma faculdade. Então, hoje somos 2 engenheiros, um advogado e eu, jornalista e escritor. E fazíamos parte de uma comunidade católica, muito conservadora, como era no final dos anos 50, começo dos anos 60, no interior do Paraná. A vida toda girava em torno de missas, procissões, missões. Meu pai era congregado mariano, minha mãe era do apostolado da oração, eu fui cruzado da oração. E depois aí nós nos urbanizamos, né? Em razão da necessidade da educação aos filhos, meus pais mudaram para a cidade. Uma vida muito difícil, eu comecei a trabalhar aos 13 anos para ajudar em casa, era uma família bastante pobre. Mas depois me tornei jornalista, fiz jornalismo na Universidade Federal do Paraná e botei o pé na estrada para conhecer o Brasil. Como jornalista, eu morei em todas as regiões do Brasil e conheci todos os 27 estados brasileiros, fazendo reportagem. E então morei em Belém, morei no Recife, morei em Brasília, São Paulo, além do Sul, Curitiba, onde eu me formei. Isso me deu uma visão de Brasil que eu acho que poucas pessoas têm e que é fundamental para o que eu faço hoje. Então, quando eu escrevo hoje sobre a Revolução Pernambucana de 1817, sobre o Dragão do Mar, líder abolicionista do Ceará, sobre os escravos e mineradores de ouro e diamante de Minas Gerais, eu sei fisicamente, geograficamente do que eu estou falando, porque eu conheci essas regiões. Então, acho que assim, ninguém pode falar do Brasil sem conhecer o Brasil. E é por isso que hoje, como escritor, eu também faço questão de não apenas me enfiar numa biblioteca e fazer uma pesquisa e sair de lá com um livro pronto. Eu acho que a leitura é fundamental, você tem que ler muito, tem que pesquisar, mas eu gosto também de ir aos locais onde as coisas aconteceram. Então, eu tive, anteontem, lá na festa de Zumbi dos Palmares, na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Agora estou aqui na Paraíba para conhecer alguns quilombos, algumas comunidades quilombolas, senzalas, engenhos antigos,
Porque eu acho que isso que dá o sabor da reportagem, né? É fazer essa ponte entre o passado e o presente, o Brasil que já foi e o Brasil de hoje, até porque tem um legado, né? A história não é uma coisa congelada, acabada, morta no passado, ela tem uma continuidade no presente em direção ao futuro. E se você quiser entender o Brasil, o que nós já fomos, o que nós somos hoje, o que nós seremos daqui para frente, é preciso olhar para o passado. E então é isso que eu tenho feito. Eu sou escritor, mas eu sou principalmente um jornalista, um repórter. Então, você é um jornalista escritor ou um escritor jornalista? Eu acho que as duas coisas, mas acho isso que eu queria mais... te perguntar. Eu vou avisar para vocês de casa, ele não gosta que chame de o senhor, nem ele, nem ela. Não, é você. Então, assim, estou quase da família já. Isso. Vocês que já conhecem o estilo do programa, tá do jeito que a gente gosta. A gente fica assim sempre com a impressão de que você inaugurou um estilo novo de contar a história. Ontem, lá na Flor do Mangará, a gente estava conversando isso, e abri um parêntese aqui muito especial, mandar um beijo, ela acordou de madrugada. Olha, a dona Verônica é a proprietária da Flor do Mangará, é a mãe do prefeito Douglas. O prefeito Douglas, que está em São Paulo, mas pediu ao vereador Ramon Moreira, convidou o Ramário Leite, Guga Aragão, vice-prefeito, o Valdir Porpírio veio junto também. Então, nós ontem fizemos as vezes da casa acolhendo o Laurentino e a Carmen. E comemos uma tilápia com banana espetacular, uma experiência gastronômica memorável. E a peteca. E a peteca também, que eu não conhecia. Obrigado, isso. Dona Verônica. Ela abriu a bodega só para receber o Laurentino e a Carmen, a nossa tropa aqui. Obrigado, prefeito Douglas, está lá no São Paulo, acompanhando a gente. Mas então, Laurentino, os livros de história, via de regra, eram chatos. E depois que você debruçou-se sobre essa questão, os livros são gostosos. Você estava conversando com o Ramalho ontem, eu e Guga estávamos proseando com a Carmen. Quer dizer, os seus livros, a gente fica... eu sou muito suspeito, porque gosto demais da sua escritura, mas a gente fica com pena que eles terminem. A gente lê economicamente. Se agora, e foi assim, e o que é que vai acontecer aqui adiante? Você inaugurou um estilo novo. Os livros de história, via de regra, eles eram sisudos, sem graça, sem movimento, sem cor, sem dança. Eu acho assim, ninguém precisa sofrer para estudar história. Até porque a história nada mais é do que a grande aventura humana na face da Terra. Quando você olha cada ser humano individualmente, seja pobre, seja rico, seja famoso, seja anônimo, poderoso ou uma pessoa humilde, cada ser humano tem uma história maravilhosa para contar. Eu gosto muito de jogar essa lupa no ser humano e olhá-lo de perto. E a história é o conjunto dos seres humanos, nada além disso. Ou seja, existe uma definição, né? O que é história e geografia? A geografia é o cenário, é o palco onde as coisas acontecem. E a história é o drama, é o enredo. Então, e esse enredo é composto por quê? Por seres humanos, pessoas que estão vivendo, casando, tendo filhos, lutando, realizando seus sonhos ou não, enfrentando dificuldades, para o bem e para o mal. Ou seja, é um grande drama que ocorre sobre a face da Terra o tempo todo. E essa história não deveria ser, por natureza, chata, mas eu acho que o que aconteceu? A academia tornou a história muito metódica, muito conceitual, também, às vezes, muito contaminada ideologicamente. Então, o que me encantou ontem nesse nosso jantar aqui em Bananeiras foi me encontrar com historiadores que gostam de história, têm uma relação de alegria com a história, vivem o passado, se emocionam com o passado. E às vezes eu vejo que na academia os historiadores perderam o encanto pela história, virou uma coisa muito de compromisso, de fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado para conseguir uma ascensão na carreira, um compromisso ideológico muito estrito, e perderam a alegria, essa alegria de olhar para a história e se encantar com ela. Então, o que eu faço é isso, eu olho, me encanto com a história e procuro escrever da forma mais simples possível. Eu acho que esse é o desafio do jornalista, né? Nós temos que realmente olhar para a história, pesquisar bastante, estudar bastante,
Mas na hora de contar, de escrever, de narrar essa história e interpretar, a linguagem tem que ser muito simples, para que uma criança, adolescente, um estudante, uma pessoa leiga, que não está habituada à história do Brasil, consiga entender. Laurentino Gomes conversando com a gente, ao vivo de mesmo, como o Matuto diz, que às vezes é ao vivo por telefone. Ano passado a gente proseou aqui mais de 1 hora, ele estava lá do outro lado do mar, estava na África, na pesquisa dele. As perguntas estão começando a chegar. Olha aqui, o Elton Martins está pelo WhatsApp. Bom dia, Heraldo, e a todos os ouvintes da Integração. Parabéns, Heraldo, por conseguir uma entrevista com um dos melhores escritores da nossa história. Sou um leitor assíduo das suas publicações. Já está lhe dando pauta aqui, Laurentino. Humildemente sugiro ele fazer uma pesquisa e publicar sobre a presença judaica no interior do Nordeste. Está sugerindo aqui o Elton Martins. E aí você vai comentar as duas participações primeiras. Alô, vereadora Suênia Rosa, beijo, Suênia, está lá no Cacerengue, acompanhando a gente. A Raíssa, que é jornalista, ela escreveu assim pelo WhatsApp. Bom dia a todos da Integração, um bom dia especial ao jornalista e escritor Laurentino Gomes. Gostaria de perguntar sobre, dentro de um todo histórico de escravidão e dominação da cultura branca, a cultura negra, como que Laurentino vê a dívida cultural e econômica que ainda se tem com o negro. Ela disse aqui que está encantada com a entrevista. Laurentino, é você. Obrigado, Raíssa. Bem, eu acho o seguinte, a escravidão, ao contrário do que nós imaginamos, ou de que as pessoas imaginam, também não é um assunto congelado no passado. A escravidão, assim, não morreu como tema brasileiro com a Lei Áurea de 1888. O abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco dizia o seguinte, que não bastava abolir a escravidão, era preciso acabar, enfrentar também com o legado da escravidão, ou seja, incorporar os escravos e os seus descendentes, a população afrodescendente brasileira, na sociedade, na condição de cidadãos com plenos direitos, com deveres, ou seja, precisavam receber terra, precisavam receber educação, oportunidades. Isso não aconteceu. O Brasil abandonou os seus escravos à própria sorte. Houve uma libertação que até serviu para pacificar a consciência dos brancos, a consciência brasileira. A escravidão tinha se tornado um problema para a imagem do Brasil no século XIX. O Brasil ficou meio como a África do Sul, no regime do apartheid, um páreo internacional, porque foi o último a abolir o tráfico negreiro e a escravidão. Então, para pacificar a imagem nacional, limpar, fizemos a abolição da escravidão. Mas o Brasil abandonou seus escravos. E nós pagamos esse preço ainda hoje. Então, se você observar, a população afrodescendente brasileira, ela mora nas periferias mais insalubres, mais perigosas, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, longe de tudo. São as periferias mais violentas das metrópoles brasileiras. É a maior população carcerária brasileira. Estatisticamente, os negros e os mulatos, os mestiços, os descendentes, são os que ganham menos, têm menos oportunidades. Se eu não me engano, nós não temos nenhum governador eleito na última eleição, são 3 ou 4 senadores, uma minoria absoluta de deputados, nenhum no Supremo Tribunal Federal, depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa. Então, as estatísticas, elas são, assim, incontestáveis. E não é por acaso que a escravidão e o seu legado foram parte da campanha eleitoral para presidente da República, que nós terminamos agora. Uma discussão se os portugueses entravam na África, não entravam, se negros escravizavam negros e coisas assim. Ou seja, a escravidão está viva, ainda nos assombra, nos atormenta, e enquanto o Brasil não enfrentar direito esse legado, nós nunca conseguiremos realizar os sonhos que nós temos para esse país. Agora são 8 horas, é muito fácil participar do programa. Ligue para o 3363-2488. O jornalista e blogueiro Iqueda Gomes, lá da Rádio Guarabira FM. Nossa Guarabira, rainha do Piemonte, da Borborema, do pé do monte. Parabéns pela entrevista, grande entrevistado, conteúdo relevante. Sigo por aqui aprendendo, que é esse Iqueda.
bom texto, um excelente texto, aliás, sempre o do Ikeda. Abraço para vocês. Laurentino, você fez esses dias uma entrevista para a BBC de Londres e lá para as tantas, o jornalista achou essa a declaração mais importante sua, tanto que colocou lá na manchete. Ele diz que você diz que considera a escravidão o fato ou o conjunto de fatos mais importantes da história do Brasil. Eu pergunto, claro, o porquê dessa sua declaração e já emendo com uma outra pergunta. Falta para a gente ainda investigar, assuntar mais isso tudo? Sim, falta. Eu acho que o Brasil ele lida muito mal com a escravidão, é um tema politicamente contaminado, muito sensível, muito controvertido. E quando um tema fica muito sensível, é como uma ferida que está aberta, né? Você põe o dedo ali, dói. Nossa, dói o tempo todo. Significa que a ferida está aberta, enquanto nós não conseguirmos tratá-la, ela vai continuar a nos incomodar. A escravidão é uma ferida aberta na história do Brasil, na sociedade brasileira, nesse começo de século XX. Por quê? Por uma razão, século XXI, né, Carmen? Eu estou atrasado. Por quê? Porque por uma questão óbvia, estatística. O Brasil foi o maior território negreiro, maior território escravagista do hemisfério ocidental. Estima-se que entre o século XVI e o final do século XIX, vieram para o continente americano 12 milhões de escravos africanos. O Brasil sozinho recebeu 5 milhões, mais de 40% do total. O Brasil estava viciado em escravidão. A escravidão chegou junto com a cultura da cana-de-açúcar em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, em Alagoas, assim por diante. Continuou com a mineração de ouro e diamante em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Continuou com a cultura do café no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. E o Brasil havia um pacto entre o trono brasileiro durante a monarquia e a aristocracia rural escravagista. Um não mexia nos interesses do outro. Os senhores de engenho, os barões do café, os mineradores de ouro apoiavam o trono, e em troca tinha a garantia de que o Brasil não mexeria na estrutura social vigente. Então o Brasil foi o último país a acabar com o tráfico de escravos em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, e o último país do hemisfério ocidental a acabar com a escravidão em 1888. E assim, esse é o fato mais definidor da identidade nacional brasileira. Tudo que nós fomos no passado, tudo que nós somos hoje e o que nós seremos no futuro tem a ver com as nossas raízes africanas e com a forma como nós lidamos com essas raízes. Outro dia eu botei, em função dessa entrevista para a BBC, eu reproduzi lá o link, e aí um gaiato, aliás, um avatar, que os avatares têm um avatar muito provocador em rede social, ele falou, mas as minhas raízes são europeias, eu não tenho nada a ver com a África. E aí respondo eu também tenho raízes europeias, os meus bisavós vieram da Itália no final do século XIX, mas para quê? Para substituir a mão de obra escrava, depois da abolição, na colheita do café do interior de São Paulo. E foram tratados como escravos brancos, até conseguirem ter recursos para comprar terras em uma região erma da nova fronteira agrícola no interior do Paraná. Então, eu também tenho a ver com a escravidão, embora o meu DNA seja europeu. Aliás, o embaixador Alberto da Costa Silva, ele diz o seguinte, todos nós somos herdeiros da escravidão, ou como descendentes de escravos, ou como descendentes de senhores de escravos. Então, a escravidão é um assunto de todos nós, 200 milhões de brasileiros que estamos vivos hoje. 8h04. Laurentino, toda vez que o entrevistado vem aqui a primeira vez, você virá outras, espero em Deus, a gente dá essa explicação. Você é acostumado a dar entrevista na BBC de Londres, na Globo News. E na Rádio Integração. E na Integração. Mas você sabe que nesses lugares aí tem. Eu assisto, gosto muito. Não concordo com tudo que ele diz, ninguém é obrigado a concordar, Voltaire, né? Mas eu concordo, eu acho muito bacana o jeito do Reinaldo Azevedo dizer as coisas, né? Aí você fica vendo lá que tem 50 pessoas trabalhando para ele prosear. Aí você não fique triste quando eu estiver olhando aqui para o notebook, não. É que eu estou vendo o pessoal das redes sociais. O Edilson, além de ser âncora, ele pilota ali o brinquedo do cão, a maquinária toda
para a gente poder falar, então não quer desatenção. Aqui no Nordeste tem um ditado que diz: olho no gato, olho no peixe. Eu estou prestando atenção em tudo que você diz e fazendo as outras coisas. Tá bem. 8h05. Alô, Marise. Marise participa. Silvia Torres, da TV Cabo Branco, está acompanhando a gente. Alô, Silvinha, um beijão para ti. TV Cabo Branco, que é afiliada da Globo aqui na Paraíba. Valeu, Silvinha. Marise? Bom dia, Heraldo. Bom dia, Edilson. Parabéns, Laurentino. Você não sabe como eu estou feliz, viu? Minha filha faz história em Guarabira. Através de conversa lá com os professores lá, que eu não, assim, agora não me vem no momento, foi recomendado seu livro. A minha filha tem. Então, você está de parabéns. Eu sou curiosa, gosto de história, estou me realizando através da minha filha. Sou curiosa e acredito, eu já li. Morei muito tempo em Petrópolis, mas como eu trabalhava, não tinha tempo. Foi através do seu livro que eu conheci umas coisas também que surgiram em Petrópolis, né, no começo. Então, estou feliz, orgulhosa pela Rádio Integração, está dando essa grande oportunidade para nós, os seres humanos aqui. Viu? Fico feliz mesmo, e parabéns mesmo pelo seu livro. Eu digo o seu livro porque eu não conheço os outros, mas eu acredito que através da minha filha eu vou ficar conhecendo. Heraldo, parabéns, vocês aí da Integração estão parabéns pela grande oportunidade que está nos dando de estar escutando Laurentino. Um abraço bem grande, viu, Laurentino? Obrigada, Edilson. Ok, eu gostei demais dos seus comentários. Eu fico, só por isso já valeu a pena ter escrito os livros. Muito obrigado. Laurentino, Marise é uma exímia artesã. Sabe, Carmen, ela faz bolsas com retalhos e todas as criações dela são exclusivas. Não tem nenhum exclusivo, não tem nenhuma bolsa que se repita. É amiga da gente aqui, é sócia da casa. Ela cria um cururu, sapo. Chama Leônidas. Lá em casa tem um também. O meu chama Tancredo. Eu gosto muito de Tancredo Neves. Reparou que todo cururu parece com um Tancredo entrucadinho assim, o pescoço no tamanho de nada, nem tem pescoço. Alô, Marise, um abraço para você, para Naldinho, seu esposo, e claro, para o Leônidas. O professor Sérgio Murilo, da Universidade Federal da Paraíba, do campus aqui de Bananeiras, participa do programa agora e faz uma pergunta a Laurentino Gomes. Laurentino estará 9h30, 10 horas. Alô, Cruz da Menina, ele vai conhecer, nesse seu roteiro de trabalho, de pesquisa, ele vai conhecer a comunidade quilombola da Cruz da Menina. Puseram lá na programação, vai chegar por lá depois do programa, uma roda de conversa com Laurentino Gomes. Alô, Serra de Dona Inês. Daqui a pouco a gente sobe a serra. Professor Sérgio Murilo, bom dia. Bom dia, Heraldo, ouvintes, professor Laurentino. Bom, aqui é o professor Sérgio Murilo, da Universidade Federal da Paraíba, do Colégio Agrícola, Vidal Negreiros. Eu sou professor de História. A questão racial ela é sempre uma questão polêmica na sociedade brasileira. Eu entendo, por exemplo, que a sociedade brasileira é uma sociedade que possui uma herança racista muito forte, né? E que o preconceito em relação aos negros é extremamente explícito em nossa sociedade, embora hajam discursos que afirmem que o Brasil é uma democracia racial, não é? Então, em cima desse tema, duas questões, assim, para mim, hoje se destacam. Primeiro, a questão da adoção das políticas afirmativas como reparação histórica dos danos que a escravidão provocou para a população negra brasileira, né? E, em segundo lugar, a presença do racismo na sociedade brasileira nos dias de hoje. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre isso, né? Uma segunda questão que eu teria, na realidade, é uma curiosidade de saber o que o senhor pensa a respeito das posições que têm sido adotadas, pelo menos ao longo da vida parlamentar, pelo atual presidente eleito, o presidente Jair Bolsonaro, não é, a respeito da população negra brasileira, não é? Inclusive
levando em consideração algumas referências pejorativas que o próprio presidente eleito fez em relação aos negros durante vários dos seus pronunciamentos, muito menos durante a campanha, mas principalmente antes da campanha que o levou à presidência da República. Então, no mais, é isso, eu me despeço aqui, deixo um abraço para todos os ouvintes, um abraço especial para o meu querido amigo Heraldo, né, e para o senhor também, e que o senhor continue com essa sua vontade, essa sua gana de nos oferecer o resultado das suas pesquisas na área de história. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, professor Sérgio Murilo. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial do tamanho de nada, como diria o professor Raimundo Vapt-Vupt, a gente volta conversando e no retorno, Laurentino comenta a intervenção do professor Sérgio Murilo, aqui da Universidade Federal. O padre Jandeilson está nos escutando em Grajaú, lá no Maranhão. Beijo, um abraço, padre Jandeilson, que foi vigário aqui de Bananeiras. Olha, padre Jandeilson, eles ficaram encantados com a nossa Igreja do Livramento. Concordam mesmo, que parece com a Basílica até. O padre Jandeilson, parabéns pela belíssima entrevista. Lembre-se dos livros que lhe dei de presente, está dizendo para mim. Estou feliz demais por escutá-lo, Laurentino. A clareza com que ele fala é a mesma com que ele escreve, padre Jandeilson. Está dando parabéns para nós dois. Obrigado pela parte que me toca, padre Jandeilson. Não mereço, mas agradeço. É rápido, a gente volta já. Jornal da Integração. Aqui o ouvinte tem vez e voz. Estamos de volta, 8h18. Se você está no Facebook, então ajude a gente a pagar as contas, comprar o remédio e o leite das crianças, curta e compartilhe a nossa transmissão. Hoje um dia histórico aqui para a gente. A Rádio Integração recebe com muita alegria Laurentino Gomes conversando aqui sobre escravatura, sobre preconceito racial, e agora ele vai exatamente responder o questionamento feito os questionamentos levantados pelo professor Sérgio Murilo. 8h19, não se atrase, cuidado para não queimar o feijão. Laurentino Gomes. Bom dia, professor Sérgio Murilo. Muito obrigado pelas perguntas, que são muito boas. Elas vão ao coração do problema, né? Que é o legado da escravidão. Em relação às cotas, as chamadas, para o ouvinte que mais leigo, né, entender, nós estamos falando aqui das chamadas cotas raciais nas universidades, nas escolas, nos postos da administração pública, assim por diante. Esse é um tema polêmico, como, aliás, tudo relacionado à escravidão é polêmico. E cota racial é parte de políticas públicas que estão sendo adotadas não só no Brasil, mas em outros países, em vários países, especialmente nos Estados Unidos. E lá também é muito controvertido, porque é um desafio, ele diz respeito ao seguinte, ao tratamento de equidade entre os cidadãos, ou seja, todo mundo tem os mesmos direitos de acesso aos serviços, às oportunidades que o Estado oferece. Sim, isso é verdade. Numa democracia em que todo voto tem o mesmo valor, todo cidadão tem o mesmo dever e o mesmo direito, isso é correto. Agora, é preciso também lembrar que, para que essa prerrogativa seja respeitada, todos os cidadãos deveriam ter, historicamente, as mesmas oportunidades. E é esse o problema. Os escravos e seus descendentes não tiveram as mesmas oportunidades na sociedade brasileira até hoje. Durante o regime escravagista, eles não eram considerados sequer cidadãos, não entravam nas estatísticas, nos censos populacionais. E depois foram abandonados à própria sorte. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer esse Fazia o censo, mas não contava os escravos. Contava assim, no Brasil tem tantos milhões de habitantes, mais os escravos. Era assim que contava. Os escravos dos índios. Que coisa. Ou seja, eles eram uma mercadoria, era parte da população, mas pessoas que eram compradas e vendidas, eram um bem móvel, né, semovente, como hoje são. E a nossa igreja, no geral, batia palmas para isso? Eu já vou falar sobre isso, deixa eu só responder o professor Sérgio aqui, senão ele vai ficar bravo comigo. Então, primeiro, é preciso reconhecer esse passivo. Ao reconhecer, aí nós entramos nessa questão delicada das cotas. Eu acho que as cotas são
controversas, mas elas têm um valor simbólico muito importante. O Brasil da democracia, nós estamos vivendo uma experiência inédita, que são mais de 3 décadas de democracia, com dificuldades, mas nós somos uma democracia, pela primeira vez está tentando enfrentar esse passivo. E as cotas representam isso. É evidente que as cotas poderiam ser mais pactuadas, mais administradas, com uma certa contabilidade dos seus resultados. Então, eu não imagino que daqui a 200 anos ainda a gente vai ter cotas para afrodescendentes nos postos de administração pública e nas escolas, ou daqui a 500 anos. A gente deveria pactuar corretamente no parlamento sobre quantas gerações vai haver esse regime de favorecimento e fazer um acompanhamento dos resultados, até porque os resultados estão surgindo, viu? Se você observar o número de estudantes negros, o número de pós-graduandos, o número de mestres e doutorados e doutorandos nas universidades, aumentou muito. As cotas já estão dando resultado. Então, nós temos notícia boa para dar. Não é apenas um favorecimento gratuito do Estado para uma parte da população brasileira. Está dando resultado, porque enquanto o Brasil não incorporar essa expressiva, majoritária parcela da população na sociedade com plenos direitos, não vai conseguir ser um país decente, um país correto, um país digno dos nossos sonhos. Então, acho assim, eu sou a favor das cotas pelo seu caráter simbólico, de o Brasil pela primeira vez enfrentando de frente mesmo esse passivo, mas também porque ela dá resultado. E nós temos que ter paciência e pactuar e acompanhar corretamente esses resultados para que a sociedade consiga entendê-lo, para que a sociedade consiga entender essa política pública. Porque enquanto ficar uma coisa difusa, apenas de campanha eleitoral, partidária, as pessoas não vão entender e aí sim o tema vai se tornar cada vez mais complexo. Então, é importante que os políticos sejam transparentes, expliquem direito o significado dessas políticas públicas, os seus resultados, os seus objetivos. A questão do racismo. Sim, isso é um legado terrível da sociedade, da escravidão. Como eu falei no começo da nossa entrevista, existe uma construção imaginária da história, né? A gente vai construindo mitos a nosso próprio respeito. E nós construímos esse mito de que o Brasil é uma democracia racial, uma escravidão patriarcal, benévola, de casa grande e senzala, em que os escravos faziam parte de uma família estendida dos senhores de engenho. Parte disso é verdadeiro, sim. Esse patriarcalismo na cultura açucareira, especialmente do Nordeste brasileiro, é verdade. Sim, claro, essa relação de dependência, de clientelismo, mas isso não significa uma escravidão benéfica. As pessoas sofriam muito, trabalhavam muitas horas, morriam precocemente, às vezes não tinham direito de ter famílias. As escravas eram abusadas sexualmente com muita frequência, isso está muito bem documentado. E o legado é o racismo. Então, assim, jogadores de futebol sendo chamados de macacos, de outros nomes pejorativos, nos estádios, durante a emoção de uma partida de futebol. Ou seja, o racismo está à flor da pele. Agora, ele não é tão explícito quanto nos Estados Unidos, onde a gente tem um regime de segregação racial evidente ainda hoje. Mas ele está escondido, o que é pior. Eu acho que quando o racismo fica disfarçado, nós temos dificuldades de enfrentá-lo. E, por fim, as posições do presidente eleito Jair Bolsonaro. É evidente que eu não posso concordar com isso. No passado ele fez declarações extremamente ofensivas em relação não só aos negros, mas também às mulheres, aos homossexuais, aos pobres, o que a gente chamaria de minorias, que na verdade às vezes são maiorias, né? E eu lamento profundamente, eu espero que ele, como presidente da República, tenha uma posição de grandeza maior do que ele teve como deputado e como candidato, porque o Brasil precisa disso. Ou seja, ele precisa agora governar para todos os brasileiros, incluindo essas pessoas que ele criticou no passado. Mas isso mostra também que a escravidão repito, né, uma ferida viva, ao ponto de se tornar tema fortíssimo de uma campanha eleitoral para presidente da República no começo do século XXI. 8h26. Quem está assistindo a gente é o nosso querido Ramalho Leite, que esteve conosco ontem. O diácono João Valério. Olha o diácono João Valério no WhatsApp. Está vendo? O professor Laurentino está fazendo o milagre. O diácono assiste ali olhando o WhatsApp. O seu João está olhando o WhatsApp.
Professor Felipe, da UFPB, está na escuta em Bananeiras. Alô, professor Felipe, brincando aqui com o diácono. Um abraço. Ele disse aqui que é um grande admirador de Laurentino Gomes. O Ramon Moreira está nos assistindo. Obrigado, Ramon, por ontem. Ramon cancelou os compromissos dele todos para levar a gente lá para conhecer o Cruzeiro de Roma, ver parte do pôr do sol, olhar ali para esse vale imenso que circundam aqui a região serrana. 8h27, 8h27. E a igreja? Disse amém? Sim, sim. Eu tenho um capítulo no próximo livro que eu estou escrevendo sobre a história da escravidão no Brasil, né? Uma trilogia. O primeiro volume já está pronto. E que eu trato dessa delicadíssima questão da igreja. A igreja teve uma relação difícil com a escravidão, porque até meados do século XIX, não houve um pronunciamento incisivo, realmente convincente de condenação à escravidão africana. Então, é curioso, porque os jesuítas no Brasil, por exemplo, combateram a escravidão indígena, Padre Vieira, Padre Manuel da Nóbrega, o Santo José de Anchieta, foram muito claros na condenação à escravidão indígena, mas não em relação à escravidão africana. Então, há casos assim constrangedores. O Colégio dos Jesuítas em Luanda, capital de Angola, recebia escravos negros como dízimo que os fiéis pagavam à igreja e mandava para o Colégio dos Jesuítas em Salvador, sem pagar impostos, porque a Companhia de Jesus era isenta de pagamento de impostos no tráfico de escravos, e esses cativos eram revendidos pelos jesuítas para os senhores de engenho do Recôncavo Baiano. E todas as grandes ordens religiosas tinham fazendas e grandes plantéis de escravos. Os jesuítas, os carmelitas, os beneditinos e até a ordem mendicante de São Francisco, dos franciscanos. Então é complicado. Agora, a escravidão produziu pelo menos um grande santo na Igreja Católica, que é São Pedro Claver, que era padre em Cartagena das Índias, na Colômbia, e fez uma obra de caridade, de compaixão, de misericórdia extraordinária. Ele ficava esperando os navios negreiros que chegavam. Cartagena das Índias foi um grande porto de desembarque de escravos, e ele era o primeiro a subir a bordo, e lá tratava os feridos, consolava os desesperados, os doentes, acolhia-os. Ele tratou milhares de escravos, e graças a isso ele foi canonizado. Aliás, é um santo da minha devoção hoje. Desculpe, eu até me emociono falar isso. Mas isso mostra esse traço de uma igreja que é peregrina no mundo, né? Nós não estamos ainda no paraíso, nós estamos caminhando sobre a face da terra, e nós enfrentamos as agruras, as dificuldades, os desafios da condição humana. Então, a história da igreja tem uma dimensão pecadora, uma dimensão frágil humana, e tem uma dimensão mística, né? Que nós somos parte do corpo de Cristo que caminha em direção ao reino de Deus. Então, é importante observar isso, mas não julgar a igreja com excessivo rigor, né? Isso é parte, aliás, não é só a igreja, todo mundo era escravagista no passado, com exceção dos próprios escravos. Olha, o Max está nos acompanhando, é da Aviação Rio Tinto. Max, manda pelo WhatsApp os outros nomes. Eu anotei aqui, mas sumiu quando eu mexi na página. É um bocado de Hilton, José Hilton, Maria Hilton, só não era Hilton Max, mas está todo mundo escutando a gente na Aviação Rio Tinto. Aquele abraço que está me cumprimentando aqui, o nosso bispo, Dom Aldemiro. Que eu conheci ontem, tive o prazer de conhecer ontem. Pois então. Eu fui tão bem recebido aqui que até o bispo conheci, fui lá cumprimentar. Bater na sacristia. Foi, atrasamos a missa. O padre João Anderson, o padre Edinaldo e o meu amigo o padre Gaspar Rafael está aqui registrando a audiência. O padre Gaspar Rafael. Meus parabéns, Heraldo, uma entrevista de alto nível. Coisa nobre, essa expressão aqui é a cara do padre Gaspar. Coisa nobre. Está perguntando se tem previsão do lançamento do novo livro e diz que está escutando por lá. E o professor Alexandre, acho que é no Roda Viva da TV Cultura, né? Sim. Tem um cartunista lá que fica na hora retratando o que está acontecendo, um dos bons. E aqui a gente tem o professor Alexandre.
Ele faz versos que não são de pé quebrado. Quando ele gosta da entrevista, aí ele espalha as letrinhas no papel. O professor Alexandre Araújo, que é aqui da universidade, e é venerável também da maçônica, da loja maçônica aqui de Solânia. Nossa negra consciência, marco da luta acirrada de gente escravizada, que fez firme resistência, abolicionistas em vigência, por liberdade no tino, no berimbau forte hino, pelo fim da escravidão da africana nação. Parabéns para Laurentino. Que maravilha, ele fez isso agora, é? Agora. Que maravilha. Feito tapioca e peteca lá de Dona Depois eu Verônica. quero copiar e guardar. Tá Isso bom. é uma memória maravilhosa. Vou dar para o seu zap. Edilson Santos, sua pergunta primeira para o nosso convidado especialíssimo, o querido escritor, jornalista Laurentino Gomes. Primeiro, falar da alegria em recebê-lo aqui na Rádio Integração, seja sempre bem-vindo. E gostaria de saber como se iniciou a escravidão aqui no Brasil e quanto tempo durou o trabalho escravo aqui no nosso país. Muito obrigado. Bem, primeiro, a escravidão começou no Brasil logo depois da chegada do Cabral, mas não foi a escravidão africana, é a escravidão indígena. Então, em 1501, um ano após a chegada do Cabral, houve o primeiro tráfico de escravos no Atlântico, mas no sentido contrário, não veio da África para o Brasil, foi do Brasil para Portugal. A nau Bretoa, que era de cristão novo, que eram judeus convertidos à força no século XV e XVI, ela saiu da Bahia levando uma carga de papagaios, toras de pau-brasil e alguns índios cativos brasileiros. Então, a primeira viagem de escravos no Atlântico sai do Brasil para a Europa e não da África para... E depois teve uma segunda viagem. Em 1511, um grupo de cativos indígenas brasileiros foi leiloado em Sevilha, na Espanha. Só que chegaram lá e morreram rapidamente, não deixaram nenhum traço, porque eles não tinham imunidade contra as doenças muito comuns, especialmente a gripe. A escravidão africana aparentemente começa com a chegada na época de Martim Afonso de Souza, ou seja, 1534, quando chega o primeiro governador-geral do Brasil. Então, aí já tem informações de que os primeiros engenhos de cana-de-açúcar já tinham escravidão africana. E durante os primeiros 2 séculos, o Brasil foi sinônimo de açúcar e escravidão, e açúcar era sinônimo de escravidão. Então, junto com a cultura do açúcar, chegaram os primeiros escravos africanos, aí foi aumentando, até que no século XVIII, num período de apenas 100 anos, entraram 2 milhões de escravos no Brasil. Isso um país que no final do século XVII tinha apenas 300 mil habitantes. E nos 100 anos seguintes receberia 2 milhões de escravos. Então, o Brasil foi o maior território negreiro e recebeu uma quantidade inacreditável de escravos em 350 anos. Do começo do século, de meados do século XVI até 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, e depois a Lei Áurea em 1888. 8h35. Abraçar aqui o nosso querido Pedrinho Cirne da Florata. Pronto, Carmen, sua situação está mais grave agora. Que maravilha. Isso aqui é um presente da Florac para você, cultivado aqui na Serra. O Pedrinho é amigo da gente, sócio do programa. Não sei quem foi que disse para ele que você gosta de flores também. Gosta. Carmen é apaixonada por flores. Está entregue o presente, Pedrinho. Ele esteve aqui. Ele é tímido, não quis entrar para apertar a mão. Não foi, João Valério? Muito obrigada, Pedro. Adorei a sua flor, assim, de coração, e se eu puder, eu vou conseguir levar até a nossa cidade, Itu, em São Paulo. Muito bem. O José Nildo Dantas está aqui nos acompanhando. Obrigado pela sintonia. Temos pergunta do ouvinte, é o jornalista Júnior Campos. Júnior Campos, ele foi titular aqui do nosso programa e ele mora lá, Laurentina, em Dona Inês, para onde você vai daqui a pouco para se encontrar na roda de conversa com os nossos amigos lá da comunidade Cruz da Menina. Daqui a pouquinho estaremos aí, tia Lia, na comunidade Cruz da Menina. Deixa eu agradecer desde logo ao doutor Adriano Bezerra e ao Matheus. Nós vamos fazer... Eu estou dizendo nós vamos porque eu vou também, sabe? Não é força de expressão, não.
Eu vou também, mas nós vamos acompanhar aqui Laurentino e a Carmen. Eles vão conhecer o engenho da Rainha, que é um engenho antigo, secular. Depois, à tarde, eles vão conhecer o engenho da Serra Limpa, que é um engenho mais moderno, com outro tipo de proposta. Amanhã eles irão à Caiana dos Crioulos, irão também conhecer o Casario Histórico de Areia, a Igreja do Rosário dos Negros, dos Pretos, lá em Areia. E daqui a pouco nós vamos no Jatobá, viajando, trabalhando, comendo peteca, comendo tilápia com banana e pensando sobre a história do Brasil. Júnior Campos, bom dia. Sim, eu me empolguei e não disse que Júnior Campos é de lá. Essa arrudei todinha para dizer que Júnior Campos é de lá, nada de Inês. Pronto. Vai. Agora Júnior participa. Bom dia, Júnior. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Edilson. Todos os ouvintes do Jornal da Integração. Eu não poderia deixar de participar num dia tão especial como hoje aqui. Vocês recebem aí o Laurentino e nós, em casa, temos essa honra e essa alegria de recebê-lo através das ondas da Integração FM. Fazendo, inclusive, um trabalho importantíssimo do radiojornalismo, que é o da formação e da informação. É comum que os apresentadores aguardem algum fato na política ou na área policial, né, e não buscam uma pauta nova. E você, Heraldo, você foge dessa regra e brilhantemente traz para a gente o Laurentino Gomes. E aí eu não posso perder também a oportunidade. Laurentino, eu tenho sido testemunha em alguns momentos de que a gente encontra resistência de alguns membros de comunidades quilombolas quanto à sua história e à sua origem. Nessas suas andanças pelo Brasil, em visitas a comunidades quilombolas, você encontrou algum caso semelhante em que membros dessa comunidade rejeitam sua origem afrodescendente, sua origem negra? Tem algum case para contar? Um abraço. Temos também aqui a pergunta, a participação também do Jailson, que é aqui de Bananeiras, que diz: bom dia, Edilson, bom dia, Heraldo, bom dia, Laurentino. Gostaria de saber quem vai pagar a dívida histórica dos negros que escravizavam os negros. A discriminação racial já houve como regra. Hoje só existe como exceção. E quanto mais se evidencia a diferença das cores, mais se evoca a acontecer. Essa é a pergunta do Jailson e também a do nosso Júnior Campos. Deixa eu começar então em relação à pergunta, a primeira pergunta do Jailson, né, sobre o quanto essa identidade negra e africana é incômoda dentro das comunidades quilombolas. Eu, na verdade, estou começando a visitar aqui na Paraíba, né? Nós vamos visitar três comunidades entre hoje e amanhã. Mas eu posso dizer o seguinte: essa identidade negra e africana sempre foi muito incômoda no Brasil, porque, como eu respondi à pergunta do professor Sérgio Murilo agora há pouco, existe um racismo subjacente na identidade brasileira. E durante o século XVII, XVIII, os negros que conseguiam ter alguma ascensão social, alguma oportunidade, ou por miscigenação racial, ou porque adquiriam alguns ofícios mais qualificados nos engenhos de cana, por exemplo, como mestre do açúcar, ou a segunda geração, que era chamada de crioula, né? São já os primeiros descendentes, eles procuravam se distanciar da sua raiz africana, que era muito pejorativa, era muito maltratada, era uma coisa horrível a condição do escravo africano recém-chegado, que era o chamado de preto novo. Então havia detalhes interessantes, por exemplo, quando o escravo começava a usar sapato, ele começava a se declarar e a ser considerado oficialmente branco, embora a pele continuasse evidentemente negra. Isso acontecia tanto no Brasil como também nas regiões exportadoras de escravos, em Angola, no Golfo do Benin. Então, o uso do sapato já era uma primeira identificação com a identidade branca e europeia dos senhores de escravo. E hoje isso soa cômico, engraçado, mas mostra o quanto era difícil, quanto era incômoda a condição do escravo africano deslocado, arrancado de suas raízes e trazido para um outro mundo na condição de cativo, né? E eu acho que essa identidade continua hoje um desafio, inclusive para os próprios afrodescendentes, né?
na estética, na forma como trata o cabelo, nas suas vestimentas, como assumir essas raízes, essa identidade africana e negra, numa sociedade que, no fundo, rejeita essa identidade. Isso é muito complicado, é muito difícil, muito duro. Eu sou branco, eu sequer consigo imaginar o tamanho que esse desafio representa, por exemplo, uma menina, adolescente, começando a sua vida em direção à idade adulta, tendo que assumir ou recusar essa identidade africana numa sociedade que é racista nas suas práticas, no seu tratamento entre as pessoas no dia a dia. A segunda pergunta era sobre... Tivemos aqui, essa aí foi a do Júnior e também a do Jailson, que pergunta... Essa foi do Júnior, né? Isso é. Essa primeira foi do Júnior. Isso. A do Jailson... Júnior Campos. Só recapitular aqui o início, gostaria de saber quem vai pagar a dívida histórica dos negros. Bem, nós, evidentemente, porque eu acho o seguinte, uma sociedade nacional é um pacto que nasceu no passado, continua no presente e se perpetua no futuro. E nós não podemos recusar dívidas sociais. Aliás, hoje, nesse começo do século XXI, depois de uma eleição presidencial, o Brasil tem alguns passivos que estão sendo discutidos fortemente, né? Privilégios, por exemplo, no judiciário, no serviço público, nas aposentadorias, a chamada reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, são passivos que estão nos desafiando atualmente. Se a nossa geração não fizer essas reformas, não enfrentar esses desafios, ele não vai embora, ele não vai ser apagado por uma borracha, ele continua, os nossos filhos vão ter que enfrentar, os nossos netos, os nossos bisnetos, porque é um pacto nacional que se perpetua. E o Brasil explorou a mão de obra escrava. E esse passivo está aí. E não adianta culpar os escravos pela própria escravidão, que eu acho que isso é a grande injustiça que está sendo cometida no debate político atual. Na África também havia escravidão, negros escravizavam negros, então não tem dívida social alguma, porque os culpados são eles. Olha que coisa terrível, né? Que distorção da história. Sim, havia escravidão na África, como havia escravidão na Europa, no Oriente Médio, na Índia, na China, no Japão, aonde houve civilização humana ao longo de milhões de anos, houve escravidão. Aliás, a maioria dos escravos no final do século XVII, ou seja, até 1700, era branca, eram eslavos, e daí vem a palavra escravo, slave do inglês, escravo vem da expressão eslavo, ou seja, pessoas de origem europeia, da região do Mar Negro, das Balcãs, do Báltico, de pele branca, de olhos azuis, que eram capturados pelos turcos otomanos, pelos tártaros na região da Crimeia, e levadas como escravos para a região do Oriente Médio e do Mediterrâneo. A maioria dos seres humanos cativos até o final do século XVII era branca, não era negra. Escravidão só se tornou sinônimo de cor da pele a partir do século XVIII, que aí os números de tráfico de escravos da África se tornam tão absolutamente grandes que se torna dominante também. Mas, claro que havia escravidão entre os negros na África, mas daí a dizer que não há dívida social alguma é um erro grave. Porque, sim, o Brasil foi construído com mão de obra cativa. A nossa organização da base da sociedade, da construção brasileira durante o período colonial e boa parte do século XIX, foi feita com base na exploração da mão de obra cativa, escrava. Então tem uma dívida, sim, que nós temos que enfrentar. E não adianta dizer, os negros que se lixem, porque eles também escravizavam negros. Isso é uma terrível injustiça, isso é distorcer toda a discussão, isso é cometer um erro histórico gravíssimo, e só vai complicar a nossa jornada em direção ao futuro, porque nós vamos estar nos enganando. E não adianta nos enganar, esse problema continua presente diante dos nossos olhos, e nós ou enfrentamos, ou vamos deixar um legado horroroso para os nossos filhos, netos e bisnetos resolverem lá na frente. Estava dizendo a Carmen ontem, como é que pode uma cabecinha tão pequenininha, nem é uma cabeça de Paraíba, caber tanta coisa no nosso assunto. Eu disse para você ontem, né? Ela é impressionante. E como é bonito, o tanto que você sabe, estuda e como sabe espalhar as palavras assim. Obrigado, Heraldo. Todo mundo entender.
cabecinha pequenininha, 8h40. Se fosse a minha tão grande sem serventia, 8h40. A cabeça compacta. 6 minutos. O HD do bom, né? Olha, o padre Marinaldo vai participar do programa agora. Desculpe aí que demorou um pouco, padre Marinaldo, o senhor já estava esperando de algum tempo, a julgar pelos convites que estão mandando para vocês têm que comprar uma casa aqui em Bananeiras. Estão chamando vocês para ir para a Feira Vocorina amanhã à tarde, a Feira da Agroecologia. Pedrinho Cine disse que vocês têm que ir na Florarte, passando por lá, bater uma chapa, está dizendo aqui. Tem que comprar uma casa nos condomínios. Padre Marinaldo, paz e luz, bem-vindo, padre. Então, bom dia a você, Heraldo, a Edilson, ao professor Laurentino, parabenizar pela entrevista, muito esclarecedora e didática também para todos nós. E fazer a pergunta, Heraldo Luiz, ao professor acerca da escravidão nos dias atuais. Nós tivemos uma campanha da Fraternidade recentemente que falava sobre o tema do tráfico. E um dos tráficos atualmente, que gera muita riqueza, inclusive para aqueles que o praticam, é o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos, e como ele vê, como ele analisa hoje, na atualidade, o tema da escravidão. Onde é mais presente este tema da escravidão e se existe em algum lugar, algum país, a escravidão que seja tolerada ou aceita como antigamente, na época dos portugueses, na época do Império Romano, era um tema aceitável e as pessoas viam aquilo até certo ponto com a naturalidade, conforme o professor aí já mencionou. Eu queria que ele falasse ou desse um panorama sobre a escravidão nos dias de hoje e o tráfico também de pessoas, que é um dos tráficos, um dos crimes mais praticados também, infelizmente, ainda hoje no mundo. Obrigado, padre Marinaldo, no Cacerengue. Muito bom recebê-lo aqui, padre Marinaldo. Sempre contribuições tão positivas. Laurentino Gomes. Bom dia, padre Marinaldo. Obrigado. Essa pergunta é muito boa, porque mostra mais uma vez que a escravidão não está tão morta quanto se imagina, né? Hoje, oficialmente, legalmente, nenhum país do mundo admite a compra e a venda de seres humanos, como acontecia no passado, em que tinha recibo, tinha escritura, os escravos apareciam nos inventários pós-mortem das pessoas, eram considerados ativos, tanto quanto as suas terras, os seus animais, os seus bois, as suas vacas e assim por diante. Hoje não existe oficialmente isso. Mas a escravidão existiu ainda oficialmente até a década de 60, 50, 60, em países como a Mauritânia, a Arábia Saudita, em alguns países muçulmanos, a escravidão era legalizada até recentemente. Agora, o curioso é que hoje existem mais escravos no mundo, apesar disso, do que em todos os 350 anos da escravidão africana nas Américas. E esse número é de uma organização de Londres chamada International Anti-Slavery Society, que foi criada no final do século XVIII, no começo da campanha abolicionista na Inglaterra, e hoje é considerada a mais antiga instituição de defesa dos direitos humanos no mundo. E ela cataloga casos de pessoas submetidas a regimes de trabalho análogos à escravidão ou mesmo a tráfico de pessoas, tráfico internacional de pessoas, evidentemente ilegal, clandestino. E essa instituição diz que existem hoje no mundo cerca de 20 milhões de escravos, ou seja, pessoas que ou são traficadas ou trabalham em regime de trabalho análogo à escravidão. 20 milhões. Só lembrando que o total de escravos trazidos da África para a América em 350 anos foi de 12 milhões. E hoje nós temos 20 milhões de escravos. Então, a escravidão, ela sempre existiu na história da humanidade. Sempre que o ser humano é ser humano,
havia também a exploração do outro na forma de mão de obra cativa. E ela continua hoje, disfarçada sobre outros aspectos, outras nomenclaturas, mas ainda existe, especialmente no Brasil, nas regiões ermas, fazendas no interior da Amazônia, do Centro-Oeste, do Nordeste, e às vezes até do Centro-Sul, em que pessoas trabalham em regime análogo à da escravidão. Agora, 8h51, vice-prefeito de Dona Inês está acompanhando a gente. Demétrio, dá uma olhadinha no seu WhatsApp. Estou falando com você pelo WhatsApp. Em Guarabira, Calcélio Toscano, o meu amigo Giovanni Muniz está nos acompanhando também, lá na Secretaria da Receita da cidade de Guarabira. Ele é meu amigo, disse assim, eu pensei que tu estava brincando quando dissesse que ele ia para a rádio de verdade. Vai, bichinho, brincar com a gente aqui. 8h52, 8h52, Zé Baracho pedindo agora economia. Você é muito jovem, Laurentino, mas se lembra que tinha o comercial do Bamerindo, né? O tempo passa, o tempo voa, sua poupança acabou com tudo. Mas aqui o programa, o tempo passa, o tempo voa e a gente já vai para o encerramento. Daqui a pouquinho, porque a gente tem um compromisso lá na Cruz da Menina. Baracho, bom dia. Alô, bom dia, Heraldo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Integração do Brejo. É um prazer muito grande voltar a falar para a região de Bananeiras, da Paraíba, Rio Grande do Norte. Mas, assim, eu queria parabenizar o debate do escritor Laurentino e pedir a avaliação dele sobre essa questão social no Brasil, na perspectiva do governo Bolsonaro, uma vez que ele diz que no Brasil não existe desigualdade, que é uma injustiça trabalhar os temas sobre inclusão social e desigualdade, porque já são todos iguais, não existe esse negócio de coitadinho. E o filósofo e naturista japonês, o George Orwell, ele diz que igualar os desiguais é deformar, porque quem é desigual, a gente tem que trabalhar com política de compensação. Então é o seguinte, qual a perspectiva que o nosso amigo tem, a visão que ele tem, na perspectiva do governo Bolsonaro, essa arrogância de dizer que não existe pobres no Brasil, que não existe coitados, que são todos iguais. Valeu, Baracho, muito obrigado a você pela participação. Laurentino respondendo aqui, questionamento formulado pelo nosso glorioso Baracho. Bom dia, Baracho. Bem, realmente o Brasil está passando por um momento de uma discussão política muito polarizada e que foge das questões reais que nós estamos enfrentando. Eu acho que a campanha eleitoral que nós acabamos de ver foi isso. Nós fugimos dos temas fundamentais, dos desafios prementes que nos encaram, que eu já citei alguns, né, as reformas que o Brasil precisa fazer, e estamos fazendo, e ficamos em discussões periféricas, discussões que não levam a nada. E eu acho que o Brasil tomou uma decisão bastante passional nas urnas, e eu acho isso lamentável, porque, primeiro, negar o nosso passado, a nossa realidade, é fugir, é como se nós evitássemos olhar no espelho. Talvez nós não sejamos tão feios assim quanto nós parecemos, né? Mas as estatísticas são indesmentíveis. Quer dizer, você olha as estatísticas de exclusão social, de diferença de renda, de oportunidade, de violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Os índices de criminalidade são absurdos. Os serviços públicos são péssimos. A qualidade de vida no Brasil, nas metrópoles, é desumana. E não adianta você agora fugir e fingir, nada disso existe. Que isso, nós somos os Estados Unidos, nós somos o Japão, a Suíça, vamos em frente, bola para frente, porque o importante é jogar o jogo. É fugir do debate, mais uma vez empurrar os problemas com a barriga, e isso impede que políticas públicas coerentes, responsáveis, sejam adotadas. Ou seja, o que nós observamos? Isso dá voto. Claro, esse discurso ele tem consequência política porque deu voto, elegeu um presidente, elegeu vários
deputados, senadores, governadores, mas não vai resolver os nossos problemas. Então, agora, eu acho o seguinte, a democracia brasileira é uma curva de aprendizado, né? Nós nunca tivemos no passado a oportunidade de exercitar a democracia por tanto tempo. E isso inclui erros, muitos desacertos. Nós vamos aprendendo a votar, nós vamos aprendendo a exercer a democracia. E esse Brasil da democracia, ele vem testando várias receitas, várias fórmulas. E é muito interessante, nós elegemos lá atrás o Collor, o pai dos descamisados, e deu no que deu. Elegemos um sociólogo, botamos um sociólogo na presidência da República, que é uma curiosidade. Elegemos um sindicalista, um retirante nordestino. E depois nós elegemos a primeira mulher presidente da República. Os Estados Unidos, com quase 250 anos de democracia, nunca fez isso. E agora nós elegemos o Bolsonaro. Então, não vamos nos assustar com o que está acontecendo. Eu acho que assim, o Brasil é uma democracia jovem, nem tudo está perdido. E nós não podemos cair no discurso do medo que foi feito, que eu acho que é um discurso que diz o seguinte: o Brasil ou vai virar uma Venezuela ou vai virar uma Alemanha nazista. Eu acho que não vai ser nem uma coisa nem outra, vai continuar sendo o Brasil. Nós vamos aprendendo a democracia, estamos testando várias fórmulas e temos que ter, primeiro, confiança, não perder a esperança, não abrir mão dos nossos sonhos. Precisamos participar politicamente, isso é muito importante. O brasileiro é muito salvacionista, muito messiânico, né? Nós gostamos de eleger salvadores da pátria, heróis que vão lá e vão resolver tudo a ferro e fogo, sem que nós precisemos participar da atividade política. Isso é um grande erro. Então, a única forma de impedir que a demagogia, que o discurso demagógico e torto prevaleça, é nós participarmos de forma racional, crítica dessa atividade política. E esse é um aprendizado da democracia. Então, a minha mensagem é essa, ou seja, temos um novo presidente, o discurso às vezes é incômodo, assustador, mas é parte do processo democrático. Eu acho que o Brasil não vai virar uma ditadura, não é um desastre absoluto, como se pregou também. Nós vamos sobreviver e temos que manter a confiança, temos que manter a esperança, não abrir mão dos nossos sonhos e apostar nesse Brasil da democracia, que é viável, sim. Dá para construir o Brasil na via democrática, porque muitas gerações de brasileiros sofreram, foram presas, torturadas, exiladas, para que nós chegássemos a esse ambiente democrático. Então, não vamos perder a esperança e nem jogar tudo fora agora, né? Uhum. Ano passado, vocês praticamente moraram na Europa. Um tempo grande em Portugal, e de lá você fez vocês fizeram cinco viagens na África. A vez que você falou aqui pela primeira foi pelo WhatsApp, você estava em Luanda. Eu estava em Luanda, em Angola, isso. Exato. Um ano atrás. Eu fiquei tão assim, me achando importante, disse, olha, Heraldo, eu não estou nem concedendo entrevista para ninguém, mas você tem tanto carinho com a gente aqui que eu vou abrir uma exceção. Lhe agradeço muito aqui. Mas eu li a matéria que foi publicada primeiro pela BBC de Londres e depois o UOL replicou, e umas perguntas bem interessantes, e eu vou refazer uma que está lá, aqui do jeito, no Matutês aqui da Serra. A gente fica somente olhando o lado de cá, não é? Nós assistimos à escravatura, isso tem marcas profundas na nossa história. E você conversou com muita gente do lado de lá. Tem a história que eu vi lá vocês falando, proseando naquela entrevista, de quem conseguiu voltar, E eu queria saber de você se você sentiu raiva. Eu não estou inventando essa pergunta, não, estou copiando do moço lá. Se você sentiu raiva, desgosto, tristeza, ojeriza, como injustamente a gente tem dos argentinos por razões imensamente menores, somente por conta da arenga do futebol, e nem se pode comparar. Que sentimento tem os africanos da gente aqui? E depois
foi lá que vi também, me impressionou que a gente deixou o povo de banda e os chineses é quem estão tomando conta. A casa é sua, Laurentino. Sim, foi muito importante fazer essas viagens, eu e a dona Carmen, aqui a patroa. Nós visitamos 8 países africanos ao longo do segundo semestre de 2017. Esse desafio de ir lá ver, né? Não adianta falar da África sem ir lá e observar o que é a África. Uhum. Aí eu cheguei a algumas constatações curiosas. Primeiro, o legado da escravidão é diferente na margem do Atlântico americano, do Novo Mundo e na África. Aqui é um legado muito pesado, ele é politicamente sensível, como nós estamos discutindo aqui nessa entrevista, ele é muito doloroso, é complicado, existe um senso de injustiça, de exploração, ou uma recusa, né, de admitir esse passivo, mas na África não. A África é um continente lindo, maravilhoso, com belezas naturais extraordinárias, uma cultura ancestral que resiste à modernidade. É um país com muita pobreza, com muita dificuldade, uma pobreza extrema, assustadora, quando você percorre as ruas de cidades do Benin, de Luanda, de Dakar, capital do Senegal. Mas o legado da escravidão não é tão pesado lá como aqui, por uma razão muito simples. Quem ficou lá não foi escravizado na América, no Brasil. Havia escravidão na África, que era parte da cultura local, mas não. A África hoje é um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. São culturas muito diversas, não existe uma cultura africana única, são muito diferentes, existem africanos brancos, muçulmanos, africanos negros e que praticam as religiões ancestrais, existem católicos, evangélicos, gente que fala inglês, francês, português, e é muito diferente. A África é muito plural, muito diversa. Mas não existe esse peso. Ao contrário, eu senti lá um grande amor, uma grande admiração pelo Brasil. Eles adoram o Brasil. Em todos os países em que nós fomos, ao nos identificarmos, nós éramos acolhidos assim de forma muito generosa, com muito sorriso. Todo mundo torce pela seleção brasileira de futebol, sabe os nomes dos nossos jogadores. Encontrei lá, inclusive, gente torcendo para o Corinthians, o meu time, que está aí enfrentando dificuldade agora, mas continua um grande time. Te encontrei corintiano em Angola. Então, o legado da escravidão não é tão pesado lá. Existe uma grande admiração pelo Brasil, mas uma sensação de que o Brasil abandonou a África. Então, assim, a nossa matriz, né, a nossa matriz de identidade é africana, mas eu diria até, talvez maior até que a portuguesa. Mas o Brasil abandonou a África. Nós temos uma política externa muito errática. Então, o Brasil foi, por exemplo, o primeiro país do mundo a reconhecer o regime, ou a independência de Angola, durante o regime militar. Depois, nós nos distanciamos. Aí, durante o governo Lula e Dilma, o Brasil voltou, uma presença muito forte na África. Agora, desapareceu de novo. Então, existem obras paradas pelas empreiteiras brasileiras envolvidas em corrupção no Brasil. E no lugar do Brasil estão entrando os chineses. Então, você vê obras chinesas gigantescas por toda parte, escrito em chinês. Então, tem um vácuo brasileiro na África que a China está ocupando, o que é lamentável, porque eu diria que o Brasil tem raiz africana, a China não. A China é uma dominação geopolítica importante e ocupando um espaço que o Brasil não deveria abrir mão. O Brasil deveria continuar presente na África, até porque nós temos uma grande identidade africana e somos muito bem-vindos lá. Agora são 9h04. O prefeito Douglas ontem conversou comigo, disse, faça as vezes da casa. Eu digo, nem precisa. Estão aqui o vereador Ramon, a seu pedido, o Ramalho Leite, a seu pedido, e o vice-prefeito, o nosso Guga Aragão, que esteve com a gente lá. O prefeito está em São Paulo, mas ele participa do programa agora. Oi, Douglas, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela parceria. Dia, Arnaldo, bom dia, Edilson Santos. Bom dia a todos os ouvintes, todos que fazem a Rádio Integração do Brejo. Eu quero aqui fazer o meu cumprimento, minha saudação a Laurentino Gomes e o meu cumprimento e agradecimento pela sua presença, pela sua disponibilidade em visitar Bananeiras. Nós estamos todos honrados com a sua visita, com essa
disponibilidade de tempo para dialogar, para interagir, visitando o Brejo da Paraíba e vários municípios do nosso entorno. E eu quero aqui, tão somente, ao agradecer, lhe fazer também um convite, que você nos conceda também o privilégio de fazer o lançamento da próxima trilogia aqui em Bananeiras. Nós estamos extremamente satisfeitos, como disse inicialmente, com a sua presença, mas também extremamente felizes porque você fez a escolha de um dos temas mais importantes para ser debatido, especialmente pelo momento que o país vive. Esse é um dos temas que merece maior atenção e eu lhe digo que com ainda mais dificuldade para poder fazer pesquisa, porque trata-se de um momento histórico em que o volume de documentação oficial é muito menor do que o que você tratou na trilogia anterior. Então, é uma grande contribuição que você dá ao país. E aqui eu faço esse convite e lhe digo que todo bananeirense hoje pode se sentir honrado com a sua presença e que a sua passagem por aqui é motivo de extrema alegria para todos nós. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade. Deixo um afetuoso abraço e a todos os ouvintes. Obrigado, prefeito. Por aqui o nosso glorioso Júnior Campos. Tudo bom, Júnior? Senta aqui conosco. Esse aqui é o moço lá que falou ainda um dos melhores jornalistas da Paraíba, viu? Caboclo bom. Carmen. Kilson Dantas, perdesse o jantar, Kilson. Ontem estava uma delícia. O vereador Kilson Dantas está por aqui, presidente eleito da Câmara. Bem-vindo, Júnior. Esse programa é seu. Toda vez eu digo e você sabe que não é brincadeira, né? Você não manda mais porque não quer, não é autoritário. Então, pronto, é porque eu sigo as suas orientações. 9h07. O vice-prefeito Guga, nosso querido Guguinha. Bom dia, Guga. Bom dia, Heraldo Luiz. Bom dia, ouvintes da Rádio Integração do Brejo. Queria hoje cumprimentar de forma muito especial Laurentino Gomes. Bananeiras hoje recebe um dos maiores escritores da história do Brasil, autor das melhores, a mais rica coletânea da história do Brasil imperial. E dizer que é um prazer recebê-lo. Tive a honra ontem à noite de conhecê-lo. Fico muito feliz porque sou fã do trabalho de Laurentino Gomes. Me entusiasmei desde o primeiro momento que eu ouvi quando o Heraldo anunciou a vinda dele a Bananeiras. Fico ainda mais feliz de saber que sua visita aqui também faz parte de um próximo trabalho que ele irá lançar. E já fica, Heraldo, Laurentino, o convite para que possa voltar a Bananeiras várias outras vezes e, por que não, para lançar o seu próximo trabalho. De modo que é um prazer enorme recebê-lo aqui. Bananeiras lhe recebe de braços abertos e fica o convite para que volte à nossa cidade outras vezes. Muito obrigado pela presença, estamos sempre de braços abertos para recebê-lo. Obrigado, Guga, você pelo carinho. Carmen, gostou da Igreja do Livramento? Claro, bom dia. Bom dia. Você é muito simpática, viu? Quando o Laurentino dizia a patroa deve ser muito brava, mas você é muito simpática. Eu estou bem na fita, não estou? Demais. Que bom tê-la aqui com a gente. Bom dia, Heraldo. Bom dia, ouvintes. Agradecemos muito a acolhida. Estamos muito contentes e felizes, porque grandes oportunidades para esses trabalhos que nós estamos fazendo está aqui. Isso para nós foi um motivo assim, muito de surpresa e uma surpresa com muita alegria. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de ter recebido esse vaso muito lindo das flores e quero deixar aqui realmente a certeza que nós retornaremos para lançar a próxima trilogia. Muito obrigada. Obrigado a você. 9h10. Dilson, você não pôde ir com a gente ontem. Eu achei tão bonito porque quando nós chegamos lá em Roma, aí Laurentino disse assim, agora espera que eu vou agradecer a Deus pela nossa viagem aqui, né? Porque é escritor famoso, bem-sucedido, tem a feira direitinho, pode viajar, mora onde é, mas não esquece de Deus, né? Tem tanta gente que experimenta a fama, o sucesso e já esquece de Nosso Senhor, né? Ainda agora ele estava mostrando
um mistério do texto que ele carrega com ele, ganhou lá em Compostela. Em Santiago de Compostela. Tão bom assim que as pessoas, né? As pessoas que podem ajudar as outras a pensar, que influenciam o pensamento das outras, que não esqueçam nunca de nosso Senhor, né? Quando a gente chegou aqui, a gente ganhou essa santa de presente, a padroeira da Diocese de Guarabira. O padre Nilson trouxe, eu digo, olha, é a emissora da Diocese, então tem que ter no estúdio Nossa Senhora da Luz para iluminar a gente, e fica na live, ela fica de costas para a gente, porque a gente privilegia os ouvintes. E aqui, você já percebeu, e vamos lá mais tarde, o nosso Padre Mestre Biapina, que a gente quer que seja, já é no coração do povo, a gente quer que a igreja diga, proclame que ele é também santo. Você vai se despedir por hora aqui dos nossos ouvintes e vai ganhar outro presente. Está mais fácil de levar. Esse aqui está mais fácil de levar. Cadê Alexandre? Muito bem. Sumiu, Alexandre, manda de novo. Mas então, muito obrigado, Laurentino. Espero que você venha mais vezes aí. E a gente pede desculpas a vocês em nome do povo da Paraíba, do povo que diz que tem juízo. Como que nunca convidaram vocês para lançar o livro aqui na Paraíba? Pois vocês estão convidadíssimos pelo prefeito da cidade, pelo vice, aqui pela Integração FM, pela Diocese. Já vamos começar a pensar nessas coisas, né, Carmen? Com certeza. Lá no shopping, João Pessoa, na Livraria Leitura e aqui em Bananeiras. O prefeito Douglas disse que pode ser no espaço cultural da cidade, pode ser no canto que vocês quiserem. Nós voltaremos sim, Heraldo. Primeiro eu queria agradecer a acolhida, né? Acolhida muito generosa. Queria agradecer aí na pessoa do prefeito Douglas, vice-prefeito Guga. Aliás, fiquei muito encantado em observar uma cidade que tem prefeito e vice-prefeito tão jovens, né? Uhum. Isso é impressionante. A dona Verônica, que ontem nos recebeu lá no Flor do Mangará, e foi um jantar inesquecível. A você, a todos os colaboradores da Rádio Integração. E nós voltaremos sim, com certeza. Nós nunca tínhamos feito um lançamento de livro na Paraíba, mas eu tenho muitos leitores aqui. E especialmente agora, com essa pesquisa. Então, às vezes, lá no Sul, outro dia me perguntaram, o que você vai fazer na Paraíba? Eu falei, porque tem muita informação lá. Então, ontem, por exemplo, coisa que eu não sabia, que em Areia houve a segunda maior sociedade abolicionista, só inferior à de São Paulo. Olha que coisa impressionante. E libertou os escravos 8 ou 9 dias antes da Lei Áurea. Tem comunidades quilombolas importantes, tem engenhos, tem senzalas ainda intactas. Então é importante vir observar, porque senão a escravidão fica só uma história narrada do ponto de vista da biblioteca e muito do ponto de vista dos territórios maiores da escravidão, né? Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Quando a escravidão permeou todo o território brasileiro. Havia escravos do Oiapoque ao Chuí, no Amazonas, no alto do rio Trombetas, na bacia do Amazonas, tinha escravos. E tinha muitos escravos na Paraíba, evidentemente. Então é importante olhar esses detalhes regionais, o que era essa escravidão que estava enfronhada, como se fosse uma coisa capilar na sociedade brasileira, e que não se restringia aos grandes centros da monocultura ou da mineração de ouro e diamante. Muito bem, obrigado a vocês. Atenção, Cruz da Menina, daqui a pouco nós estaremos aí. O professor Alexandre está... professor Alexandre, nós íamos marcar um duelo em praça pública. Você me manda os versos, depois na hora me faz pagar um mico, mas ele mandou de novo aqui, é esse o presente. Meu amigo Heraldo, ofereça aí ao professor Laurentino para que ele leve, por isso que diz que esse presente aqui vai dar menos trabalho, não vai precisar de um container. Ele vai no meu smartphone. Olha aí, para que ele leve na bagagem das histórias esses humildes versos. Forte abraço. Obrigado. Lá vão os versos. O Brasil foi construído também na força africana que a nação sul-americana tem débito não resolvido. Que o preconceito tem sido uma doença social
pois a questão racial ainda está por ser paga. E a memória não apaga que a escravidão foi um mal. O professor Laurentino, nos contando o início desse enorme precipício que marca o povo latino, hoje um vil clandestino, o preconceito racial, vivido e exponencial, negando oportunidades, castra as mesmas liberdades do tempo colonial. Que a República Democrática ainda tem muito a fazer para conseguir resolver aquela conta monárquica, que a herança aristocrática se nega a encarar de frente que toda essa gente é negra, índia e europeia, miscigenada epopeia do Brasil intermitente. Nossa negra consciência, marco da luta acirrada de gente escravizada que fez firme resistência. Abolicionistas em vigência, por liberdade no tino, no berimbau forte hino, pelo fim da escravidão da africana nação. Parabéns a Laurentino. Parabéns, Laurentino. Muito obrigado. Servir ao Senhor com alegria. Abra sua memória. Conta a sua história. Padre Mestre Biapina. Inspirai-nos. Viva Jesus. Viva. Muito obrigado a todos. Viva Maria Santíssima. Viva. Maria Rodrigues. Até amanhã. Um abraço, meus irmãos. Tchau.